A menos de meio ano de terminar o programa de assistência financeira externa, os portugueses avaliam de forma negativa o modelo imposto ao país pelos credores internacionais. Sublinham os resultados de 2 anos e meio de austeridade que deixaram o país em pior estado do que aquele que se encontrava antes da entrada em vigor das medidas do Memorando de Entendimento. É o que revela a sondagem da Universidade Católica. Olha, eu queria começar por dizer o seguinte. Esta sondagem não me surpreende por aí além. E só posso entender, ou por outra, só entendo que ela não seja ainda mais negativa para as políticas deste governo, à luz de uma grande campanha de intoxicação ideológica que se apresenta cada vez com mais frequência e intensidade e que leva algumas pessoas a imaginarem que, de facto, a gente não vive tão mal como realmente vivemos. Eu penso que o país devia ir para eleições. E esperar haver uma certa coerência entre aquilo que aconteceu quando foi negociado este resgate, sobre o qual ainda estamos sobre a sua alçada, e o Presidente devia convocar eleições. O meu problema, quando chegam as eleições neste país, e o paradoxo que existe no meio disto tudo, é que o povo, quando é chamado a votar, a exercer com o seu direito de voto, vota sempre contra os seus próprios interesses. E é um conflito que eu mantenho comigo mesmo, é não perceber como é que as pessoas vivem hoje tão mal neste país. E eu vejo por mim, porque eu também sou uma vítima, digamos, desta política, da austeridade do governo, e eu vejo por mim, e depois, quando chegam à altura de votar, dão sempre o voto ao inimigo. Ora, perante essas questões todas, eu não vou dizer muitas coisas sobre se realmente a situação está pior, porque é óbvio que está, quer dizer, é uma coisa tão evidente como dizemos que hoje é dia e que não é noite. Portanto, os empregos, os direitos laborais e de cidadania, as quebras dos rendimentos, eu não vou avançar por isso, toda a gente sabe. Agora, a questão da dívida, há 3 questões relativamente à dívida. Para já é um problema real, concreto, que temos uma enorme dívida pública e, sobretudo, uma enorme dívida das empresas. Por outro lado, há uma lógica dentro da comunidade no sentido de gerar, e isto é uma coisa que está em discussão no âmbito comunitário, que é o Pacto de Competitividade, que é no sentido da aplicação das medidas neoliberais com a redução exatamente do que está a acontecer aqui, dos direitos ao trabalho, a baixa dos salários, as privatizações e todo esse manancial que já conhecemos. Isso é um segundo aspecto. O terceiro aspecto é que a dívida, como apontada sempre como pública, é um biombo que é aproveitado pelos capitalistas portugueses para eles também se irem encaixando tanto quanto podem neste contexto internacional em que, Portugal é um país absolutamente subalterno, o capitalismo português é uma miséria. Os empresários não têm grandes qualificações e são mais habilidosos a misturar as contas da empresa com as suas pessoais do que propriamente a capitalizar as empresas. E, portanto, precisamente porque é subalterno, a importância da corrupção em Portugal surge daí. Portanto, Portugal é o segundo ou terceiro país mais corrupto da Europa. Temos essa lógica, não é? Eu vi este fim de semana que mandaram um relatório de um chamado hedge fund, o Tortoise, que é interessantíssimo, porque é assim, o hedge fund, como as pessoas saberão, são fundos de investimentos especulativos cuja única função é rentabilizar os capitais e mais nenhuma. Eles são absolutamente amorais, são absolutamente frios na análise e esse aspecto é que é o interessante, porque eles são muito objetivos. E, portanto, eles não dizem disparates ou mentiras, como o Portas diz, ou como um comentador, como o Medina Carreira, que me irrita solenemente, embora eu não veja a televisão, mas de vez em quando chegam-me assim ecos dos disparates que ele para aí diz. Bem, eles referem que há vários equívocos na apreciação da situação portuguesa. Para começar, eles dizem, pura e simplesmente, que a situação portuguesa não é sustentável. Isto como título. Eles dizem que há vários equívocos. Um é que estamos na retoma, como é óbvio que não estamos. Outro, que a salvação vem da exportação, que obviamente não vem. Que a emissão, que todo este esquema da Troika foi um sucesso, que é mentira. Que o último recurso à emissão de dívida da semana passada foi um sucesso e eles também acham que não foi. Portanto, costuma dizer que não há dívida escondida em Portugal e a verdade eles acham que sim e ainda aqui há pouco tempo descobriu aquela história dos swaps. E, portanto, que há, de facto, um problema grave de dívida do Estado e das empresas e que há uma desleal carga do
fardo sobre eu estou a traduzir mais ou menos, e chega para ser um bocado manhoso, uma carga desleal sobre o povo em benefício dos especuladores. E que essa dívida está a matar as empresas. Eles apontam soluções, como é óbvio. Eles dizem que não é possível um serviço de dívida que corresponde a 70% da dívida atual. Quer dizer, nós hoje temos cerca de 210 mil milhões e que quer dizer que 70% seriam apenas 140 mil milhões. E qual é a solução que eles apontam? Que os credores privados têm que fazer, como aconteceu na Grécia em 2012, em que eles perdoaram 75% da dívida. O chamado haircut. O chamado haircut, exatamente. Eles apontam que aqui tem que se passar por isso, porque de outra forma não se vai a lado nenhum. Não é? E, portanto, há aqui depois uma coisa de ordem política interessante, enfim, que é francamente mistificatória, é a tendência sempre, nomeadamente do Governo, de nos equiparar à Irlanda e nunca à Grécia. Que horror! Os gregos são balcânicos, são desordeiros, são isso, são aquilo, são aquilo outro, e nunca nos queremos misturar com eles, mas queremos misturar com a Irlanda, que é um caso de sucesso, o que é mentira. Porque a Irlanda transformou, portanto, a situação da Irlanda hoje é esta. O desemprego, que é hoje de 13%, era metade antes da intervenção da Troika, e é de 27% nos jovens. A dívida, já depois da Irlanda ter absorvido aquele disparate, aquele banco Anglo-Irish, salvo erro, que faliu e eles tiveram que absorver aquilo, a dívida depois dessa absorção era de 91%, e agora é de 124%. A Irlanda tem a mais alta taxa de imigração da Europa. Eles não são muitos, portanto, em números absolutos é alguma coisa. Mas em termos de taxa, portanto, eu não sei onde é que está o sucesso da Irlanda. Bem, agora passando para a questão política. E para encerrar, Vítor, por favor. Sim, ok. Eu ouvi o que o Boaventura disse, eu acho que ele é um bom observador. No entanto, ele baseia-se sempre numa coisa que eu acho que é absolutamente deslocável do tempo. O PS não é um partido de esquerda. O PS é um partido neoliberal, muitíssimo parecido com o PSD, só que tem outra clientela, etc. E, portanto, não vale a pena estarmos a polarizar as coisas no seguro, se o seguro é bom ou é mau. O seguro, coitado, é um pobre diabo, e eu até costumo equiparar o seguro e o Passos aos irmãos de Upon do Tintim. Eles são iguais, eles têm a mesma voz e tudo. E, portanto, quer dizer, e por outro lado, será que o PC e o Bloco são partidos de esquerda? Eu tenho dificuldade em perceber o que é aquilo, que são os partidos, a esquerda do sistema. E, portanto, não há saída a partir dali. Repare, por exemplo, em relação à dívida, os partidos da esquerda, eles não vão além de uma reestruturação da dívida, quer dizer, aumentar os prazos, baixar os juros, etc., mas mantendo-se isso. E repare que eles também não são solução. O Olli Rehn, que há relativamente pouco tempo, e relativamente à Grécia, e, portanto, o Syriza tem reais probabilidades de ganhar umas eleições, ele disse, sim senhor, eles podem ganhar as eleições, agora o programa é o nosso, Troika, não é? Portanto, eles não têm dúvidas. Agora, a solução para isto tem que sair de nós, não é de um sistema político absolutamente podre, que não apresenta saídas para coisa nenhuma, não é? Polarizado em partidos que não representam ninguém. Os partidos em Portugal não representam ninguém, quer dizer, os deputados, nós não sabemos quem são os deputados, e, portanto, temos que mudar o sistema político para que temos deputados eleitos por nós, com a possibilidade de a gente saber quais são as posições que eles tomam e poderem ser apiados por nós através do referendo. Portanto, é isso que a gente tem que fazer, é preciso mexer os pezinhos e não estamos agora à espera de qualquer regeneração deste sistema ou de que das eleições próximas sejam antecipadas, que não sejam, vá ser alguma coisa, não vai. As pessoas têm que mexer os pezinhos, têm que se reunir, têm que discutir as coisas, têm que se organizar e criar uma rede de pessoas, de grupos, etc., para mudar esta história toda, porque assim não vamos lá. Estamos adormecidos há séculos, porque nós acreditamos que depois de mortos é que temos o céu, é que temos a boa vida, é que temos os nossos direitos, boa vida entre aspas, isto é, deixamos de ser nós, povo, a grande maioria, de ser espezinhados. E então, os grandes, esses que falam sempre apontando porta-te bem que depois de morto tens a recompensa, esses, em vivos, vivem como nababos. Eu entendo que a situação de Portugal, aliás, como a situação
de todo o mundo ocidental, isto é, judaico-cristão, vai implodir. Já está a implodir. Basta ver o que está a acontecer. Passe nas cidades do nosso país e veja, aluga-se, vende-se e fechada. Milhares de casas com pequenos e médios comerciantes com uma vida de honradez que fecharam, dada a retração do consumo interno deste país. Eu podia continuar a dizer os pesos que eu tenho para o senhor me dizer onde é que os equilibro. Porque era-me fácil equilibrar a minha balança de pagamentos e dizer à minha mulher: só tens 50% para ir às compras. E ao fim do ano eu tinha equilibrado a balança, mas tinha a família tuberculosa. E a questão que lhe ponho é esta: como é que nós equilibramos e os mercados dizem Portugal é um milagre da periferia? Vá a um qualquer hospital deste país e fale com os enfermeiros, com ordenados de miséria, com horas a mais, com os hospitais a transbordar cheios de gente em todo o lado. Falo com um funcionário qualquer de uma Câmara Municipal onde vê entrar um qualquer assessor político a ganhar 2.000 euros e ele a trabalhar numa Câmara há 20 anos e a descer-lhe o vencimento. Falo com essa pessoa. Falo com pequenos e médios comerciantes e depois faço então a análise de um país onde há descrédito, onde há amargura, onde há sofrimento. E sou Nuno Melo. Isto que eu estou a dizer é verdade. E é neste país real e estas verdades, e se eu estiver a mentir, o senhor diga-me, que os senhores têm que ouvir, onde cada vez há mais crianças com fome. Crianças com fome!